Uma manhã tranquila é interrompida quando Neide, uma idosa solitária, encontra um bebê abandonado na porta de sua casa. Sem hesitar, ela decide criar a criança como se fosse sua própria. Anos se passam, e o menino, Samuel, cresce cercado de amor e ensinamentos de sua dedicada mãe adotiva. No entanto, conforme Samuel entra na adolescência, ele começa a questionar suas origens e seu lugar no mundo. Um dia, ele tomou uma decisão que fez Neide quase cair de costas. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Uma tarde, como qualquer outra, Samuel chutava pedras na estrada de terra que levava à sua casa simples, mas super organizada, graças à presença constante de Neide, sua mãe de consideração. Neide acolheu o menino quando ele ainda era apenas um bebê, deixado em um cesto na porta de sua casa, como nos filmes. Ela o criou da melhor forma possível. Havia-se passado anos desde o ocorrido. Cada passo na casa levantava uma nuvem de poeira. Aproximando-se da cerca que delimitava a pequena propriedade, Samuel fixou o olhar nas tábuas desgastadas que Neide havia pedido repetidamente para ele consertar. Finalmente decidiu olhar de perto? É hora de consertar isso, disse Neide, sua voz ressoando de longe. Samuel, com um suspiro pesado de indiferença, respondeu sem se virar. Ah, claro, porque a cerca é o problema mais urgente que temos, né, mãe? Neide deu um passo à frente, a preocupação evidente em suas feições marcadas pelo tempo. Samuel, aprender a terminar o que começou e cuidar do lugar que chamamos de lar nos ensina valores importantes, disse ela, tentando manter a voz firme, apesar da dolorosa distância emocional que se formava entre eles. Samuel balançou a cabeça, incrédulo. Que valores importantes? Como seguir cegamente ordens sem questionar? É isso que você está tentando me ensinar? A revolta em sua voz era palpável. Neide sentiu seu coração apertar. Samuel, estou tentando te ensinar a ser responsável, mas parece que cada palavra que digo apenas te afasta mais, disse ela, sua voz falhando ligeiramente. Samuel percebeu o efeito de suas palavras, hesitou por um momento, sua postura rígida suavizando-se. Com um suspiro de conclusão amarga, Samuel deu as costas a Neide, deixando-a com seus pensamentos e a dor de ver seu filho ir embora, não só fisicamente, mas de coração e espírito. Ele foi para o centro da cidade encontrar alguns amigos. Horas se passaram até que Samuel retornou, já no final da tarde. Ao seu lado, marcando cada passo com uma atitude desafiadora, estava Isabelle, sua nova noiva. Os cabelos dela caíam descuidadamente nos ombros, e suas roupas desafiavam as normas conservadoras do local, destacando-se na paisagem simples da pequena cidade. Seu comportamento descontraído e sorriso despreocupado complementavam sua atitude de adolescente rebelde. Ao se aproximar da casa, Isabelle não hesitou em amplificar sua presença, rindo alto e quebrando o silêncio habitual da noite. Embora acostumado com o comportamento de Isabelle, Samuel lançou olhares cautelosos para a casa, antecipando a reação de Neide. Espere até ver o rosto da sua mãe quando chegarmos. Aposto que ela nunca esperou que você trouxesse alguém como eu aqui, disse Isabelle, com uma provocação evidente na voz, desafiando a mãe de Samuel e testando os limites do próprio jovem. Samuel respondeu com um sorriso torto, parte dele se deleitando com o impacto que sua escolha causaria, parte preocupada com as consequências. Bom, minha mãe sobreviverá, vai se acostumar com o jeito dela, pensou, tentando não ser muito exigente com Isabelle, sabendo que pedir moderação a ela era inútil. Ao entrarem em casa, a energia inquieta de Isabelle imediatamente preencheu o espaço. Essa é a Isabelle, minha nova amiga, que veio da cidade grande. Espero que vocês se deem bem, anunciou Samuel com resignação na voz. Neide apareceu da cozinha ao ouvir os passos na porta, olhando para a jovem à sua frente, ela resolveu agir. Eu não sabia que teríamos visitas hoje, disse ela educadamente, mal escondendo sua apreensão. Isabelle, por outro lado, não perdeu a oportunidade de marcar seu território. Ah, decidimos de última hora, sabe, vida na estrada sem muitos planos, respondeu, sentando-se no sofá como se estivesse em sua própria casa, as botas ainda sujas de poeira marcando o carpete. Neide via cada palavra e ação de Isabelle como um desafio direto à ordem que valorizava em sua casa. Meu filho, poderíamos conversar na cozinha, por favor? Pediu Neide, esperando ter um momento a sós com seu filho para expressar suas preocupações sem causar um confronto direto.
Na cozinha, Neide foi direta. Samuel, sempre apoiei você em suas escolhas, mesmo quando não concordei com elas, mas trazer Isabelle aqui sem avisar, e o jeito como ela se comporta é perturbador, expressou, sua voz carregada de decepção e preocupação. Samuel, já na defensiva, respondeu. Isabelle é diferente, mãe. Ela entende como é querer fugir dessa vida que nos prende aqui. Ela me faz sentir vivo. Sua justificativa revelava mais sobre seu estado de espírito do que sobre Isabelle. Neide suspirou, percebendo que a batalha não era apenas contra a influência de Isabelle, mas também contra o desejo crescente de Samuel por uma liberdade que temia que ele não estivesse preparado para enfrentar. Só quero que você seja feliz, Samuel, mas também quero que você esteja seguro e que seja responsável. Isabelle parece levar tudo na brincadeira, sem pensar nas consequências, e isso pode ser perigoso, explicou, sua sinceridade evidente. Samuel manteve o olhar firme em sua mãe, a frustração e a rebelião fervendo dentro dele. Mãe, você não entende. Com Isabelle, sinto que posso ser quem sou sem julgamentos e sem limites. Eu quero isso, disse, sua voz carregada de desespero juvenil por liberdade e aceitação. Neide olhou para o filho, com o coração apertado ao ver o abismo que se formava entre suas percepções do mundo. Ela sabia que discutir só os afastaria mais, mas o silêncio parecia uma concordância que não queria oferecer. Está bem, Samuel. Tenha cuidado, por favor. E lembre-se. Não deixe ninguém tirar sua essência, suas raízes, concluiu, dando um beijo na testa do filho num gesto que buscava transmitir todo o amor e preocupação que as palavras não conseguiam expressar. Na sala, Isabelle já explorava as poucas decorações com curiosidade despreocupada. Neide tentou adotar uma postura mais relaxada ao acolher Isabelle. Espero que você se sinta bem-vinda. Samuel, por que você não mostra a ela um pouco da cidade antes do jantar? Sugeriu, tentando construir uma ponte, embora frágil, entre seu mundo e o de Isabelle. Isabelle sorriu, confiante. Eu adoraria ver o que sua cidade tem a oferecer. Vamos, Samuel, acho que já está na hora, disse, pegando Samuel pela mão com uma intimidade que não passou despercebida por Neide. Algo mais parecia passar pela mente de Isabelle em sua pressa de sair, mas Neide não conseguiu adivinhar o que era. Quando Isabelle puxou Samuel em direção à saída, ele parou e se virou para encarar Neide com uma expressão indecifrável. Inesperadamente, ele a envolveu em um abraço, um gesto tão estranho que deixou Neide paralisada de surpresa e emoção. Fique bem, mãe, murmurou Samuel, com a voz abafada no ombro de Neide. A intensidade do momento coloriu suas palavras com um significado que Neide não conseguiu entender. Embora fosse um gesto de carinho, o abraço carregava um ar de despedida, lançando sombras de preocupação sobre ela. Antes de partir, Samuel parecia ter lembrado de algo e foi para seu quarto. Os sons estranhos e o barulho abafado de objetos sendo colocados em uma mochila invadiram brevemente o silêncio. Curiosa e um pouco alarmada, Neide foi encontrá-lo e o flagrou juntando suas coisas em uma mochila apressadamente. O que você está fazendo? Por que está levando essas coisas agora? Não quero que voltem muito tarde, então você não precisa carregar muitas coisas. Tudo o que eu disse foi para vocês fazerem um passeio pela cidade, Neide disse. Samuel fechou a mochila com um movimento rápido e virou-se para encará-la, tentando esconder seu nervosismo. Ah, eu e a Isabelle estamos planejando acampar hoje à noite, sabe? Ver as estrelas, inventou sua desculpa rapidamente, parecendo frágil até para seus próprios ouvidos. Neide observou seu filho, a desconfiança tomando conta do coração. O abraço, a mochila pronta para a viagem, algo não estava certo. Samuel, tem certeza? Você nunca mencionou que gostava de acampar antes, insistiu, sua voz carregando um leve tremor de preocupação. Samuel assentiu, evitando o olhar de Neide. É coisa da Isabelle, você sabe como ela é. Está tudo bem, mãe, eu prometo. Sem esperar mais perguntas, ele pegou sua mochila e saiu rapidamente, deixando Neide sozinha com uma sensação de vazio e medo crescendo dentro dela. Depois que a porta se fechou atrás de Samuel, o silêncio parecia ensurdecedor. Neide caminhou lentamente pela casa, cada passo ecoando como um martelo no coração. Sentou-se, parecendo perdida e sem saber o que fazer. O que você está planejando, Samuel? Murmurou para si mesma, as palavras saindo em um sussurro. Será que ele realmente está pensando em ir embora? Mas por quê? E por que agora?
A mente de Neide girava com perguntas sem resposta, o medo de perder seu filho crescendo a cada segundo. Algum tempo depois, sua ficha caiu. Eu deveria ter notado os sinais, visto que algo estava errado, a possibilidade de Samuel estar planejando fugir com Isabelle. A ideia de que ele abandonaria sua vida e sua casa enchia Neide de um pavor que ela não conseguia nomear. Por que ele sentiria a necessidade de fugir? Como boa mãe, a autocrítica e a incerteza a atormentavam enquanto tentava desesperadamente compreender as motivações de Samuel. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro, inquieta, relembrando cada passo, cada conversa, cada olhar trocado nos últimos dias, procurando por algo que pudesse ter ignorado. Talvez eu devesse ter o pressionado menos, ouvido mais. Talvez Isabelle ofereça algo que eu não pude dar. Enquanto a noite chegava, Neide ficou acordada observando a estrada pela janela, esperando com toda a esperança que Samuel voltasse e atravessasse a porta sob a luz fraca dos postes, trazendo um fim reconfortante para suas preocupações. As horas se arrastaram, e a esperança de Neide começou a desaparecer como fumaça ao vento. E se ele realmente foi embora? E se eu o perdi para sempre? Seus pensamentos giravam incessantemente, um turbilhão de medo e remorso que ela não conseguia afastar. Enquanto isso, Samuel e Isabelle fizeram uma curta viagem de táxi e se instalaram em uma pequena casa alugada em uma cidade vizinha, que parecia um mundo completamente novo para ambos. Era uma morada improvisada, longe das raízes e regras que Samuel tanto queria deixar para trás. A casa modesta e desgastada pelo tempo tornou-se um santuário para o casal, um lugar onde podiam viver de acordo com suas próprias regras. Uma noite, quando o crepúsculo deu lugar à escuridão e apenas uma lâmpada fraca iluminava a cozinha onde Samuel e Isabelle compartilhavam uma refeição improvisada, Isabelle colocou a mão na de Samuel com uma seriedade incomum no olhar. Samuel, preciso te contar uma coisa, começou, hesitante por um momento antes de continuar. Estou grávida. A notícia atingiu Samuel como um raio. Grávida. A palavra ressoou em sua mente, trazendo consigo um turbilhão de emoções. Surpresa, medo, e contra todas as expectativas, um sentimento de aceitação. Ele olhou para Isabelle, cujos olhos procuravam sua resposta. Você está grávida? Repetiu Samuel. As próximas semanas passaram num borrão de preparativos e planos. Samuel, que havia saído de casa com pouco mais do que um desejo de liberdade, viu-se imerso na realidade iminente de ser pai. Trabalhou em vários empregos temporários, economizando cada centavo para o bebê que estava a caminho. A vida que Samuel imaginou para si, livre de responsabilidades e restrições, deu lugar a uma nova realidade, onde ele parecia ansioso pelo som de um bebê chorando à noite e pelos pequenos momentos de pura alegria. Pensava frequentemente em Neide, em como ela reagiria às notícias. Não sabia se deveria contar à mãe. Já fazia dias que ele havia saído de casa sem contar a ela. Parte dele queria compartilhar sua alegria e seus medos com ela, mas o orgulho e a distância criados por sua partida repentina o impediram de fazer a ligação. Certo dia, após ser dispensado mais cedo de um de seus trabalhos temporários, Samuel voltou para casa. Ao se aproximar da porta, ouviu vozes vindas de dentro. Curioso, parou e ficou escutando. Era a voz de Isabelle, conversando com um homem que ele não reconhecia. Eu disse para ele que o filho era dele. Você não vai precisar se preocupar, vamos curtir, dizia Isabelle. Samuel ficou imóvel, o choque das palavras de Isabelle o atingindo em cheio. Então, ouviu barulhos de beijo vindos da sala. Com o coração acelerado e um turbilhão de emoções dentro de si, Samuel entrou na casa silenciosamente e viu a cena. Isabelle nos braços de um homem estranho. Sentiu-se traído e indignado. Isabelle, o que está acontecendo? Samuel perguntou, sua voz tremendo de raiva e descrença. Isabelle se virou, um sorriso despreocupado no rosto. Samuel, isso não é problema. Nosso relacionamento é aberto. Você sabia disso? Como assim, aberto? E essa história de que o filho era meu? Samuel exclamou, furioso. O homem, Mário, que tinha uma aparência suspeita e perigosa, apenas riu. Fica frio, cara. Estamos só curtindo um pouco. Você mentiu para mim. Samuel gritou, inconformado. Isabelle, você está drogada? Ele podia ver que ela não estava em seu estado normal. Isabelle deu uma risada estranha, como se estivesse fora da realidade.
Relaxa, Samuel. Tá tudo bem. A fúria tomou conta de Samuel, e ele avançou para cima de Mário. Sai daqui agora! Gritou. Mário, com um porte físico muito maior, enfrentou Samuel sem dificuldade. A briga começou feia, com Samuel rapidamente sendo dominado. Mário derrubou e o acertou com socos violentos, enquanto Isabelle, em um estado de euforia artificial, ria sem parar, alheia ao caos. Você é um idiota, Mário disse, desdenhoso, enquanto se levantava. Se me seguir, vai se arrepender. Ele deu uma última olhada para Samuel, caído no chão, antes de sair pela porta. Samuel ficou ali, no chão, machucado e humilhado, enquanto Isabelle continuava rindo, claramente fora de si devido ao uso de substâncias ilícitas. A traição e a violência da situação o deixaram arrasado. A imagem de Mário e as palavras dele ficavam repetindo na mente de Samuel, enquanto ele tentava processar tudo o que havia acontecido. Apesar da violência e da traição, Samuel, em seu estado de vulnerabilidade e desejo de pertencimento, deixou-se convencer por Isabelle. Ela o convenceu de que seu estilo de vida aberto era a chave para a verdadeira liberdade que ele sempre procurou. Samuel, você precisa entender que o amor não é a posse. Somos livres, e isso é o que importa, Isabelle argumentava, sua voz suave e persuasiva. Nos dias que se seguiram, a vida de Samuel com Isabelle se tornou um ciclo de caos e dor. Isabelle continuava a trazer estranhos para casa, e cada vez mais ficava evidente que ela estava mergulhada em um mundo de drogas e descontrole. Certa manhã, Samuel acordou e encontrou Isabelle desmaiada no sofá, cercada por parafernália de drogas. A visão do rosto dela, pálido e sem vida, quase o fez chorar. Ele acordou, e ela simplesmente riu, dizendo que estava tudo sob controle. Samuel, você está exagerando. Eu só estou curtindo a vida, ela disse, tentando tranquilizá-lo. Outro dia, ele chegou em casa e encontrou a casa um caos, com garrafas de álcool e restos de comida espalhados por toda parte. Isabelle estava com um grupo de amigos desconhecidos, todos em um estado deplorável. Samuel sentiu uma raiva crescente, mas Isabelle se aproximou dele, e com um sorriso encantador, conseguiu acalmar suas preocupações. Relaxa, amor. Isso é só diversão. Você precisa aprender a se soltar. Essas palavras soavam cada vez mais vazias para Samuel. Ele se sentia destruído por dentro, vendo o amor que tinha por Isabelle ser corroído pelo estilo de vida destrutivo dela. Sua própria identidade parecia se desvanecer a cada dia que passava. Havia dias em que Samuel pensava em voltar para sua mãe, Neide, e pedir ajuda, mas o orgulho e a vergonha o impediam. Ele se lembrava das palavras de Neide sobre responsabilidade e valores, e isso apenas aumentava seu sentimento de fracasso. Certa noite, depois de mais uma discussão com Isabelle sobre o comportamento dela, Samuel foi para o quarto e olhou para a mochila que ele havia trazido meses atrás, repleta de esperanças e sonhos. Ele se deu conta de que nada havia se concretizado como imaginava. Estava mais perdido do que nunca. Na manhã seguinte, ao sair para mais um dia de trabalho temporário, Samuel se olhou no espelho e quase não reconheceu o homem que via. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e o brilho em seus olhos havia desaparecido. Ele sabia que precisava fazer algo, mas a inércia e o medo do desconhecido o paralisavam. Samuel decidiu que não podia mais continuar vivendo daquela maneira. Sem dizer nada a ninguém, ele pegou sua mochila e deixou a casa que compartilhava com Isabelle, dirigindo-se diretamente para a casa de sua mãe, Neide. Ao chegar, hesitou por um momento na frente da porta, a vergonha e o constrangimento pesando sobre ele. Respirou fundo e bateu na porta. Neide abriu a porta, e por um momento, ficou paralisada ao ver seu filho. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela rapidamente o abraçou, vendo o quanto ele estava magro e desgastado. Samuel, meu filho, você voltou, disse ela, a voz embargada pela emoção. Desculpa, mãe. Eu errei tanto, Samuel murmurou, a vergonha e a culpa evidentes em sua voz. Está tudo bem, meu querido. O importante é que você está aqui agora, Neide respondeu, acariciando o cabelo dele com ternura. Vamos entrar, você deve estar cansado. Samuel passou os primeiros dias em casa em silêncio, absorvendo o conforto e a segurança que havia esquecido. Neide, com sua paciência e amor inabaláveis, deu-lhe o espaço de que precisava para começar a se curar. Com o tempo, eles começaram a conversar mais, e Samuel abriu seu coração, compartilhando tudo o que havia acontecido.
Neide nunca o julgou. Ela ouvia, oferecia conselhos, e acima de tudo, dava-lhe o amor e o apoio que ele tanto precisava. Com sua orientação, Samuel começou a reconstruir sua vida, encontrando um emprego estável e retomando alguns de seus hobbies antigos. Ele começou a se sentir novamente como o homem que sua mãe sempre acreditou que ele poderia ser. Meses depois, Isabelle apareceu na porta da casa de Neide, tentando falar com Samuel. Ela estava em estado crítico, completamente diferente de quando Samuel a conheceu. Samuel, eu sinto muito. Por favor, podemos conversar? Ela implorou, seus olhos mostrando um lampejo do desespero que ele conhecia tão bem. Samuel a olhou e disse de forma seca: não podemos. Isabelle tentou insistir, mas Samuel foi firme. Espero que você consiga mudar de vida, assim como eu mudei. Neide, que observava de longe, sentiu um orgulho profundo ao ver a firmeza e a determinação no filho. Com o tempo, Samuel se tornou uma pessoa mais forte. No final, ele encontrou a felicidade e a paz que sempre procurou, cercado pelo amor incondicional de sua mãe e pela vida que ele construiu com esforço e dignidade. É como dizem: o amor de uma mãe é incondicional. Você também seria capaz de perdoar Samuel, ou teria uma tratativa diferente para esta situação? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.